Nós vamos falar agora sobre isomeria plana. Eu sou a professora Ângela Ferreira, né? Se você não assistiu a aula anterior sobre isomeria, né, essa segunda aula sobre isomeria, mais especificamente sobre isomeria plana, eu peço que assista e vamos ver agora um tipo de isomeria que é a isomeria plana. O que é isomeria plana? A isomeria que é aqueles compostos têm a mesma fórmula molecular, porém a fórmula estrutural plana deles são diferentes, certo? E aí a gente vai estudar alguns casos, tais como, por exemplo, função. Isomeria de função está dentro da isomeria plana. São isômeros que possuem a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. Aí tem 3 casos que normalmente acontecem entre álcoons e éteres, por exemplo. Aí aqui a gente tem 2 exemplos, né? A gente tem o etanol e tem o metano, certo? Ambos têm forma molecular C2H6O, certo? Mas a gente pode ver que as funções são diferentes. O primeiro aqui é um álcool, né? Essa seria a forma. O primeiro aqui é um álcool e o segundo um éter. Então, mesma fórmula molecular, porém diferentes funções. Um outro tipo de isomeria de função ocorre entre aldeídos e cetonas. Aqui a gente tem, ó, uma cetona e aqui um aldeído, certo? Lembrando a característica de cetona, dupla O no carbono secundário e no aldeído dupla O no carbono primário. Então, aqui ambos teriam a fórmula C3H6O, certo? Então, o que acontece? Eles têm a mesma fórmula, porém, essa daqui é uma cetona e esse aqui é um aldeído. São funções diferentes. E o último caso, que normalmente ocorre isomeria de função, é entre ácido carboxílico e éster. A gente tem aqui o ácido pentanóico e aqui a gente tem o propanoato de etila, certo? Ambos aqui têm a mesma fórmula molecular, certo? Por exemplo, aqui, ó, C5, vamos colocar aqui, C5, C5H10 O2, ok? Ambos têm a mesma fórmula molecular, porém, esse aqui é um ácido carboxílico, C-dupla-OH, e esse aqui é um S, C-dupla-O, e ligado a uma outra cadeia carbônica, que é característica de um éster. Então, é a mesma fórmula molecular, porém, são estruturas completamente diferentes, ok? Com características físicas de reatividade também diferente, certo? A isomeria ela pode ser de posição também. Eles possuem a mesma tipo de cadeia, a mesma função, mas apresentam diferenças na posição do grupo funcional, da insaturação, da ramificação. Primeiro exemplo que a gente tem aqui é de um anel benzênico, né, ligado com 2 metils ligados. Todos esses 3 compostos aqui, eles têm fórmula C8H10. Vou colocar aqui C8H10. No entanto, a gente poderia dar nomes para eles, por exemplo, né? Aqui a gente vai dar os nomes e vai colocar 1 e 2 como metil, né? Dimetil. Aqui, dando o nome, seria o 1 e 3 e aqui o 1 e 4. Então, a gente percebe que a posição da ramificação é diferente, certo? Um outro caso de isomeria de posição é com relação à
insaturação. Aqui, por exemplo, a gente tem uma tripla ligação. Então, esse composto aqui é um pentino. O carbono, a insaturação está no carbono 1, certo? E aqui está no carbono 2, então é o 2-pentino. Mudou a insaturação de lugar e tem a mesma fórmula molecular. Qual que é a fórmula molecular desse composto? C5H8, certo? Todos os dois têm essa fórmula molecular aí, certo? Outra caso de isomeria de posição é quando você muda a posição do grupo funcional. Aqui a gente tem 2 álcools, né? Os 2 álcools têm 3 carbonos na sua cadeia, certo? Mas aqui eu tenho o pentanol, né? Aí tá no carbono 1, pentanol. E aqui eu tenho o pentan 2-ol, certo? Então, a gente pode perceber que a nomenclatura dos dois mudaram. Mas a fórmula molecular ela é a mesma, né? Se a gente for olhar aqui, a gente vai ter lá o C3H8, né? Lembrando aqui que aqui também tem um hidrogênio O, né? Todos os dois têm essa mesma fórmula molecular. No entanto, se eu for dar nome, aqui eu vou dar 3 carbonos, propan-1-ol, né? O propanol, e aqui propan-2-ol. Então, são substâncias diferentes, são estruturas diferentes, certo? A isomeria de cadeia, ela acontece quando você tem as cadeias, a mesma função, mas a cadeia é diferente. Aqui eu tenho uma cadeia cíclica e aqui eu tenho uma cadeia aberta, né? Eu tenho uma cadeia fechada e uma cadeia aberta. Ambos aqui têm a fórmula molecular H6, mas a estrutura deles, da cadeia, é diferente. Um outro exemplo que pode acontecer é com uma cadeia normal e uma ramificada. Nesse caso aqui, eu tenho lá ambos com 4 carbonos e 10 hidrogênios, né? Ambos são alcanos, certo? Mas aqui eu tenho uma cadeia normal, aqui eu tenho o butano e aqui eu tenho o 2-metil-propano. Então, são nomes diferentes. Se você coloca o nome, você vê que a posição, que tudo ali é diferente, você consegue perceber que são isômeros, certo? Aqui em cima, quais seriam os nomes? O ciclopropano e aqui o propeno, porque é um alceno, certo? O próximo tipo de isomeria de compensação, também chamado de metameria, que apresenta a mesma função e o tipo de cadeia, mas a diferença é a posição de um heteroátomo. O que é heteroátomo? O heteroátomo é um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos. Aí, por exemplo, aqui a gente tem amina, né? A gente tem 2 aminas aqui. As 2 aminas têm a mesma fórmula molecular, C4H11N, certo? Mas, no entanto, elas são diferentes. Como que você dá nome para essa amina aqui? Lembrando, amina, ordem alfabética, terminação, amina. Aqui você tem um metil e aqui um propano. Então, seria metil, propana, amina. E aqui tem 2 etil, dietilamina. Então, são estruturalmente, a estrutura plana é diferente e a nomenclatura é diferente, certo? Aqui, a gente tem também um oxigênio, né? Aqui a gente tem 2 ésteres, cuja fórmula molecular é C4H10, na verdade, né?
H10O, certo? Ambos têm essa mesma fórmula molecular. No entanto, esse aqui, né, é o éter etoxetano e esse aqui é o metoxpropano, ok? São estruturas diferentes, são éteres diferentes. Então, é um tipo de isomeria de compensação, ok? A tautomeria, ela acontece um equilíbrio químico, um equilíbrio dinâmico, e acontece em dois casos, entre um enol e um aldeído, e um enol e um acetona. Aldeído e enol, a gente tem um equilíbrio aqui, né? Por exemplo, aqui a gente tem um aldeído, esse aldeído, ele se transforma em enol quando essa insaturação ela vem para cá, esse hidrogênio vai para lá. Então, aqui a gente tem a formação de enol, lembrando que enol é quando o OH está ligado a um carbono insaturado, né, com dupla ligação, e nesse equilíbrio aqui a gente tem um equilíbrio aldoenólico, certo? A gente pode ver as diferenças das setinhas aqui, é porque a estrutura do aldeído ela é mais estável que a estrutura do enol. Então, é por isso que a gente tem essa diferença na seta, ok? Da cetona e do enol acontece coisas semelhantes, né? Essa dupla vem para cá, esse hidrogênio é capturado aqui e forma-se o enol, né? E fica em equilíbrio dinâmico entre cetona e enol. Esse equilíbrio aqui é um equilíbrio cetaenólico, certo? Ambos aqui a gente pode perceber que tem a mesma fórmula molecular, porém as estruturas são diferentes, tanto aqui no caso do aldeído quanto no caso da cetona. A estrutura dos compostos são diferentes, certo? Então, esse seria o caso do aldeído e da cetona, da tautomeria, né? Por exemplo, aqui, se eu fosse dar nome para esse aldeído aqui, seria o etanol, certo? E o enol seria qual? Lembrando que tem a insaturação, então terminação em etenol, certo? Aqui seria o etanol e o etenol. Aqui seria o 3 carbonos, propanona, certo? Aqui seria o propenol, enol, certo? Poderia ser assim também. Então, a gente vê que a nomenclatura é diferente. Mas, se você for contar o número de carbonos e hidrogênios, você vê que a fórmula molecular é a mesma, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é isomeria plana. Peço que curta o vídeo se não curtiram. Se inscreva no canal para vocês estarem recebendo os conteúdos que posto aqui. Ativa o sininho para que você possa receber as notificações das aulas postadas. Eu agradeço, né? Caso queiram, me sigam no Instagram, Prof. Angela Ferreira. Meu muito obrigado. E se não curtir o vídeo, curte, por favor, e deixa as dúvidas e dúvidas e sugestões nos comentários, tá?